Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Encontro com o Evangelho e vamos iniciar a nossa reunião, nos encontrando com Jesus nessa oração, nos conectando ao nosso mentor individual, aos benfeitores amigos, a todos os colaboradores espirituais do Self, que com certeza estão reunidos conosco, nos amparando nesse momento tão feliz, onde iremos conversar sobre Jesus, sobre seus ensinamentos. Que nessa noite, Jesus querido, os nossos corações possam se abrir, nos renovando na fé, na esperança, na alegria, na certeza do seu amparo constante. Senhor Jesus, que nós tenhamos sempre essa coragem de recomeçarmos, que tenhamos essa força para buscarmos nos seus ensinamentos o caminho que temos a percorrer, que possamos sempre ter em mente aquilo que o Senhor nos disse, que só chegaremos ao Pai através de Ti. Então que hoje, Senhor, nesse momento de encontro, nós possamos aprender a chegar a Deus, conhecendo e praticando o Evangelho. Que a Tua luz, Jesus querido, esteja em nossos lares, envolvendo os nossos familiares, envolvendo a todos aqueles que irão ouvir esse comentário mais tarde. Que possamos permanecer unidos na fé, na disposição em aprender. E que nessa noite, Jesus, as Tuas bênçãos envolvam o Mário, para que ele possa ser inspirado para passar tudo aquilo que ele preparou com tanto carinho. E que nessa noite possamos formar um só coração, disposto a aprender para melhor servir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Eu ando muito... Acho que é falta de trabalho mediúnico, ando muito sensibilizado na mediunidade. E eu acho isso me preocupa, porque é responsabilidade, né? Hoje nós vamos aprender um pouco mais, de novo, com Judas Tadeu. Judas Tadeu tem... A lição chama bondade. Falar de bondade, cada um tem a sua história, o seu jeito, né? Mas vamos ver na vivência de Judas Tadeu, ou só Tadeu, né? Muita gente conhece por Tadeu. Mas os católicos fazem questão de falar Judas Tadeu por causa da igreja de São Judas Tadeu, então tem todo nome e sobrenome. Ele tinha mais ou menos uns 14 anos, mas como ele era grande já desde criança, e dos apóstolos parece que era o mais alto, mais forte, ele com 14 anos aparentava ter mais idade. E um dia, os tios dele iam até o porto de Jope. Eles moravam em Magdala. Até Jope era muito longe, principalmente sem os meios de transporte. Então, passavam por várias cidades e Tadeu se deslumbrava com o que via, né? Cidades maiores, cidades menores, o jeito de viver numa cidade, o jeito de viver na outra cidade. Margearam bastante o Rio Jordão, né? E aquilo tudo para ele
próprio de um adolescente, né? A novidade, o novo, os tios já faziam aquele percurso com alguma regularidade, era um caminho normal, porque os tios eram comerciantes. E Jope, a cidade, tinha um porto, o que fazia de Jope uma cidade imensa, gigantesca, para aquela época, né? Uma cidade onde muitos estrangeiros frequentavam, muitos navios, né, embarcações de diferentes lugares do mundo aportavam, ora levando produtos daquela região, ora trazendo produtos para aquela região. Então, nesse comércio, muita gente passava por lá. E aquilo tudo foi saltando aos olhos de Tadeu. As embarcações gigantescas, as pessoas, né, com roupas diferentes, uma linguagem que ele não compreendia, próprio das regiões de onde vinham essas pessoas. Então, aquilo tudo para ele era um universo que se abria nos seus 14 anos. Chamava atenção o jeito de vestir, os costumes, né, das pessoas. E ele foi andando, absorto nas novidades, no grande fluxo de pessoas, né, que uma cidade portuária sempre tem, mais do que uma cidade que não tem porto, e aguçou muito, querer andar mais, conhecer mais, e foi passeando. Já tinha andado muito, quando, de repente, um senhor, com idade bem avançada, fez um sinal para ele. E ele, muito solícito, muito respeitoso, foi até aquele senhor. E o senhor falou: entre nesta tenda. Era uma tenda, não era a casa. Ou era, também não é claro na história quando o Miramês traz para nós. Ele entra e começam a conversar. E aquele senhor cheio de dedos queria falar alguma coisa para Tadeu, mas não sabia exatamente como falar. Ele tinha medo de chocar aquele jovem e, ao mesmo tempo, tinha medo de deixá-lo preocupado, angustiado. E foi com a conversa do alto da sua experiência, um homem de 98 anos de idade, que nos chamaria aqui a todos de bebês, né? 98 é bastante. Foi encontrando as palavras certas, acalmando, ambientando, e disse: Tadeu, muito prazer, eu sou Basílio. E o Tadeu, tão acolhido por aquele homem, foi sendo conduzido na conversa. Ele falou: eu preciso falar uma coisa com você, e eu não sei como você vai receber, eu não sei como você vai pensar, eu não sei qual será a sua reação, mas prometa que você vai me ouvir. E Judas Tadeu, então, um menino, um mocinho, né, um adolescente, fica à disposição de Basílio. E Basílio tira um tecido, um pano, que cobria alguma coisa. E quando Tadeu viu, era uma pedra. E Basílio era tido como mago naquela região toda. Mas nós espíritas sabemos que, em verdade, ele era um médium. Herculano Pires, falamos ontem desse livro aí, Mônica,
Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, trata... Não, no livro... Agora eu que inverti. Agora falou. Ele trata dos horizontes e das formas como a mediunidade foi aparecendo e disse que eram todos médiums. Então, ali estava um médium, conforme Herculano Pires descreve no livro, que eu sempre esqueço o nome, O Espírito e o Tempo. Isso porque eu estou estudando ele, esse livro. Era um médium, mas era considerado um mago pela população daquele ambiente, daquela época. E Basílio começa a falar umas palavras que Tadeu não entendia. E, com as mãos espalmadas sobre aquela pedra foi projetando uma imagem. E essa imagem era de um lugar muito diferente, né? Não usual. Um lugar onde se guardava animais, uma estrebaria. E, de repente, naquela estrebaria, uma luz ilumina por inteiro. Entra um casal, a mulher grávida. A mulher dá à luz. O filho cresce, passa por várias experiências, por várias situações, chega à fase adulta e desenvolve, então, a sua missão, que é concluída na crucificação no Gólgota. Tadeu chorava copiosamente de ver aquilo. Quem é esse homem? Por que sofre tanto? Por que judiam tanto desse homem? E Basílio quieto, para que aquilo se completasse, aquele efeito mediúnico se completasse. Basílio não podia ser mago. Basílio era um médium. Ele alcançava a visão, ele tinha uma visão de profeta, que Kardec explica para nós, capítulo 15, 16, da Gênese, como isso se processa, e às sextas-feiras nós vamos falar como isso se processa. Porque ninguém até então sabia explicar como o profeta conseguia alcançar tantas eras para frente. Isaías, por exemplo, século 8, 800 anos depois, se confirmou a chegada de Jesus e ele havia profetizado 800 anos antes. E Kardec diz, quanto mais evoluído o espírito, mais longo é o alcance, é o desdobramento para buscar as mensagens. Nós vamos falar disso às sextas-feiras. Então, Basílio vira para Tadeu e diz, sabe quem é esse homem? E Tadeu, não, mas eu estou muito condoído por ele. Você ficará mais condoído do que o que você acaba de ver. Porque ele te convidará para segui-lo. Porque você é um dos escolhidos para isso. Um menino de 14 anos, ou ter uma conversa dessa, há 2000 anos atrás, né, precisamos entender que um menino de 14 anos de hoje tem muito mais informação do que um menino de 14 anos há 2000 anos atrás. Mas ele me convidará para quê? Tadeu, ele é o Messias que esperamos. Ele é o Cristo no planeta Terra. Ele é o enviado por Deus para nos salvar através dos seus ensinamentos. Se nós conseguirmos aprender o que ele ensinar, estaremos salvos do mal, da dor,
que cercam este planeta. Basílio tinha muito conhecimento no falar. Ou estava sob efeito mediúnico, em transe mediúnico, ou de fato era um desses raros homens, mulheres que habitam o planeta com muito conhecimento, com muita sabedoria. Tadeu, ele é a luz do mundo. Ele tirará o mal do mundo. E ele irá te convidar. Eu te peço, Tadeu, aceite o convite quando ele fizer. E Basílio envolveu ainda mais em algumas conversas e tinha um doce de figo e pôs um prato para cada um, e um prato de sobremesa, né? E comeram e depois saíram da tenda. E Basílio disse: Tadeu, essa nossa conversa ninguém deve saber. Não fale para ninguém. Por que Tadeu disse isso? Porque geraria uma especulação, perseguiriam Basílio, cerceariam, né? A família cercearia Tadeu. Então ele ficou quieto. Mas ele sentiu uma bondade tão grande naquele senhor de 99 anos de idade, que passavam-se os dias, os anos, e aquele conceito de bondade aflorava, aflorava. E Tadeu queria ir além, mas não sabia como fazer. Os anos continuaram se passando, e vez ou outra também vinha. Ele foi anunciado pelos profetas. No outro momento vinha, ele é a luz do mundo. No outro momento, não fale nada para ninguém. Isso, ao longo dos anos, aconteceram. E a frase final de Basílio ele jamais esqueceu. Quando encontrá-lo, siga-o. Não importa o que aconteça. Siga-o. Após muitos anos, Basílio seguiu o seu lado, né? Seguiu com as suas coisas, e após muitos anos, lá está Tadeu, mais adulto já, e ele lembrava também de uma cena como agradecimento à bondade daquele homem para com ele se lembra de ter se curvado com um joelho no chão e beijado a mão de Basílio. E aquilo, quando ele lembrava, era o suficiente para ficar calmo, para ficar tranquilo. Então, diante de qualquer adversidade da vida, ele trazia na memória ele se curvando e beijando a mão de Basílio. Era como uma paz que ele recebia. Particularmente, eu achei até que Basílio foi a materialização do mentor dele, já o preparando com os efeitos mediúnicos, como nós vimos acontecer em Tobias com Gabriel realizando coisas, né? E Basílio, então, adulto, com essas memórias todas sendo resgatadas às vezes, chegou um dia em que ele se viu frente a frente com Jesus. E o olhar de Jesus confirmou para ele aquilo que Basílio havia dito. Um homem sereno, tranquilo, cheio de amor.
Jesus olhou para ele e falou: Tadeu, siga-me. Jesus cumpriu todas as profecias, né? Até essa que eu também não sabia, mas que Miramês traz para nós, através de João Nunes Maia. E naquele momento ele ficou paralisado. Esse é o Messias, esse é o Cristo do planeta. Esse é o homem que vai trazer ensinamentos para que nós possamos nos salvar. E meio que em choque, meio que extasiado, um homem grandão daquele. Esses homens grandes são muito sensíveis, só precisam de um empurrãozinho. Então, ali, a vida dele ganhou o sentido que Basílio havia dito que aconteceria. E desse encontro, ele ficava ansioso. Ele queria perguntar para Jesus, que Jesus pudesse falar mais sobre bondade. E Jesus foi encontrando aquelas pessoas que ele deveria convidar, e daquelas que ele convidou, poucas foram ficando, até que ficaram os 12. E aí Jesus começou a fazer os encontros com os 12, onde ele explicava, orientava, falava as coisas dentro do que ele podia falar, ele mesmo disse, para que aqueles 12 pudessem depois multiplicar aquele conhecimento, até chegar nos nossos dias, o Evangelho. Se nós não dermos atenção lá atrás, hoje estamos aqui vivendo com o Evangelho e querendo despertar aqueles que ainda não se despertaram para o Evangelho. E essas reuniões foram ganhando corpo, frequência e organização. E Jesus, então, abriu espaço para que um apóstolo pudesse perguntar o que quisesse, e Jesus discorreria sobre aquele assunto. E a primeira oportunidade que Tadeu teve, ele foi com uma doçura. A descrição de Miramês é tão doce que eu não vou conseguir retratar. Mas ele se curva e diz: Senhor, eu sei que eu não tenho condições de te pedir nada. Mas há anos eu quero entender o que é a bondade. Porque uma situação me marcou profundamente na bondade. E eu estou há anos, refletindo sobre bondade. Mas, Senhor, tira essa angústia de mim. Me ensina sobre bondade. E Jesus começa assim: bondade é uma marca de Deus que todos nós temos. Graças à codificação, através de Kardec, os espíritos nos revelam que nós fomos criados por Deus cheios de atributos para desenvolvermos ao longo das nossas existências, múltiplas vidas. E em cada vida damos um passo nessa direção. Então, o que Jesus estava dizendo para Tadeu era: é preciso desenvolver em si o que Deus colocou. Não há mérito ele dar pronto. O mérito é cada um fazer brilhar essa luz. E essa primeira é a bondade sua, que você está querendo explicações. Bondade é o próprio Deus agindo em nós.
Gente, é o próprio Deus agindo em nós. As virtudes que nós conquistamos, desenvolvemos, alcançamos, é o próprio Deus agindo. E aqui especificamente Jesus fala da bondade. Jesus diz a Tadeu, Tadeu, toda a bondade que recebemos, o mínimo por fazer é agradecer a quem foi o benfeitor para conosco. Quem nos deu uma bondade merece, no mínimo, o nosso agradecimento. Porque fez a bondade, porque quis, de coração, livre e desimpedido. Porque aquele que faz uma bondade interesseira, na própria bondade já fica claro a intenção segunda que tem. Mas quando alguém faz a bondade e você não esquece, a tua consciência cobra o agradecimento. Agora, Tadeu, você vai fazer muitas bondades, porque assim eu te desejo. Mas não espere o agradecimento, porque as pessoas, cada uma está numa forma de ver as coisas. No Espiritismo nós dizemos, cada uma está num estágio de compreensão, tem um desenvolvimento de consciência. As mais desenvolvidas agradecem. Agradecem até quando estão doentes, porque sabem que estão reparando alguma falta passada. Agradecem até pandemia, porque faz mergulhar dentro de si e rever o que fazia, o que faz e o que deve fazer e o que deveria ter feito. Então, Jesus vai mostrando duas situações que servem para nós. A primeira, agradecer a tudo que temos, porque tudo que temos vem por bondade do Pai. Sem a bondade dele, não estaríamos aqui encarnados. Ah, ele é injusto? Não. Nós não sabemos o nosso passado. Nós não sabemos o que construímos em outras vidas. Porque a felicidade não está em ter a casa não sei do que, ter a casa não sei aonde, ter o apartamento não sei, o automóvel não sei qual, blá, 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 blá. A felicidade também está dentro de nós. Kardec trata muito bem isso. Acho que é capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cada bondade que você receber, agradeça. Essa é a primeira lição, Tadeu. A segunda lição, faça igual a quem quer que seja, que passe por você. Se tiver oportunidade de repetir a bondade recebida, dê de coração aberto. Não espere nada em troca. Faça a bondade. Por quê? Esse é o jugo leve. Quando Jesus fala, quando o fardo estiver pesado, venha até mim, que eu aliviarei, não é que ela vai pegar os nossos problemas e resolver, não. Ele está dizendo outra coisa. O teu problema é teu. Tanto que João, o Batista, foi decapitado, porque, como Elias, decapitou. Mas evoluiu tanto que só uma encarnação foi suficiente contra 450 sacerdotes que ele decapitou. Então, o nosso progresso também atenua esses reparos que acabam acontecendo. Então, são duas lições. A primeira é agradecer a quem nos faz uma bondade. Agradecer aos pais porque estamos aqui. E não reclamar. Não dizer que você
tem esse gene ou aquele, porque teu pai ou tua mãe tem esse ou aquele. Não, isso não é genético. Isso é moral. Isso é construção no perispírito. O teu espírito está impregnado disso. Quando Jesus diz, não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque o que sai vem do coração, é porque o nosso perispírito está impregnado daquilo que sai da nossa boca. E isso mostra quem é o ser humano. Atue de forma igual. É a segunda lição. A primeira é agradecer. Novamente, Tadeu, eu quero que você seja bondoso. Quero que você seja bondoso. Mas jamais a bondade que você for fazer deve te trazer preocupação no coração ou na mente. O que Jesus está querendo dizer aqui? A bondade que às vezes nós vamos fazer para uma pessoa, que é ocultar coisas erradas dela, quando deveríamos não ocultar, não julgar primeiro. Mas se ela pede a opinião, é para ser dada a opinião, com amor. E não dizer, eu sou bonzinho, eu não vou dizer para ele parar de fumar. Eu não vou dizer para ele, não. Jesus não disse para sermos coniventes, porque isso a sua consciência vai te cobrar, o seu coração vai te cobrar. A pessoa vai degradar e você vai falar, eu tive oportunidade e fui bondoso. Você foi maldoso e corresponsável. O limite de responsabilidade é muito tênue. Às vezes, quando uma pessoa fala assim, o que eu vou dizer, eu até vibro para ela. Há pessoas que dizem assim, se fosse eu, faria. Se soubesse a responsabilidade que tem esse dizer, que é influenciar no que o outro, na decisão do outro, não falaríamos. Mas, por que você quer fazer assim? Faça a pessoa refletir. Não precisa dar a sua opinião. Fica uma coparticipação na responsabilidade do erro ou do acerto. No acerto, tudo bem, mas ninguém, às vezes, lembra de agradecer. Mas do erro é o resto da vida. Eu fui falar com ele e ele disse para eu fazer assim. É uma corresponsabilidade. Então, Jesus diz que a tua bondade não turbe a tua mente nem o teu coração. Que não seja um mal que você vai ficar se cobrando. Mas a tua bondade, a tua mente e o teu coração tem que ter alegrias quando lembrar. Essa é a verdadeira bondade. Essa é a bondade. Note, claro que Jesus não falou isso, mas o Espiritismo traduz. Vamos ver. Quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas estão sofrendo hoje com a pandemia? Deus é injusto? Deus deixou de ser bondoso, amoroso, caridoso, prestativo? Não. Agora, ele sabe que nós ainda oscilamos entre o bem e o mal. Ele nos perdoa porque vê o nosso esforço. Mas se encaminharmos muito para o mal, estamos cada vez mais distante da lei de amor, a lei que Jesus revelou de Deus. O retorno é doloroso. É doloroso. Um espírito se suicidou uma vez. Um ser humano se suicidou uma vez. Reencarnou com o compromisso de não fazer de novo, fez de novo. A terceira, a quarta, a quinta vez. Aí ele pediu para nascer com deficiência física.
nas pernas. Assim não podia se locomover e pegar objetos que pudessem se suicidar. Com as mãos, fez uma forca para si mesmo. Pediu para reencarnar sem os braços e sem as pernas. E tentou algumas vezes se jogar de onde colocavam ele, para tentar se suicidar. O esforço é difícil para todo mundo, para quem vive a situação e para quem está no entorno da situação. E foi a primeira encarnação dele que não se suicidou. E o plano espiritual disse: você precisa de 10 encarnações, não se suicidando, para apagar o passado. Então é um retrabalho mental, psíquico, para se reeducar. E é o que Jesus está dizendo aqui. Não concordem com o que está errado, mas saiba como conduzir a conversa. Porque o atrito não resolve nada. Se guerra, se briga resolvesse, não teria tanto divórcio, o mundo seria uma beleza de tantas guerras que já ocorreram. Mas os conflitos podem ser evitados no início. Depois vira uma questão pessoal de um com o outro e nada mais se aceita um do outro e fica cruel. Então diz Jesus, sigamos, né? Porque isso serve para nós, não só para Tadeu. Sigamos a linha da fraternidade. Mas a linha da fraternidade sob a razão. Se eu fizer isso, eu vou ajudar ou vou atrapalhar? Fazer alguma coisa eu tenho que fazer. Mas eu posso orar, eu posso vibrar, eu posso envolver a criatura em energias de paz, de harmonia, de prosperidade, de amor. A força que isso tem, Leon Denis descreve no livro O Problema do Ser do Destino e da Dor. Ele diz que a nossa vontade, e Kardec codifica muito da vontade, na Gênese principalmente. O poder da vontade é avassalador, para o bem e para o mal, infelizmente para o mal também. Então, às vezes a nossa bondade é anônima. Não há condições de uma conversa. A pessoa é refratária, ela se fechou num casulo como o tatu-bola, como a tartaruga. Se fechou lá dentro. Não quer te ouvir. Não quer ouvir nada contrário àquilo que ela diz que gosta e que lhe dá prazer. Diz Jesus, siga a linha da fraternidade e da razão. E o que diz a razão? Se eu insistir nisso, o conflito será tão grande que o relacionamento vai quebrar. Mas como eu vou ser fraterno, então? Santos sejam os espíritos da codificação espírita, dos 5 livros espíritas. Porque eles dizem, ora, vibre, acolha sempre, mesmo você sabendo que os passos estão errados daquela criatura. O seu acolhimento pode ser a única fresta de amor que vai ser verdadeira. Surpreenda. Dê uma bala. Chame para um café. Não toque no assunto. Não importa qual seja. Mas a tua bondade vai ser invisível. Aquela criatura não vai ver uma bondade clara e materializada. Mas a tua bondade será espiritual. E se fortalecermos em espírito as pessoas, elas se tornarão na matéria melhores. Acender a luz não é na matéria. Acender a luz no espírito para iluminar aquela criatura.
E todos nós fomos criados por Deus para sermos bons, porque Deus é bom. Então, todos nós fomos criados para praticar a bondade. Porque Deus é a bondade suprema, absoluta, na essência. E se acreditamos nele, por que não praticar? Não utilizar as ferramentas que ele nos deu, os talentos que ele nos deu? Por que não exercitar? O primeiro passo é difícil, mas o segundo já vem num arrasto. E é assim que nós progredimos. Saulo era um destacado orador entre os hebreus. Era o melhor. Quando ele se converte em Paulo para ser um novo homem, Pedro pediu que ele, já depois de alguns anos, uns 2 ou 3 anos, pediu que ele fizesse um comentário sobre os ensinos de Jesus, sobre os evangelhos. Paulo travou, está no livro Paulo e Estevão. Paulo travou, não conseguia ser o orador, o expositor daquele comentário. Pedro entrou e conduziu. Paulo levou anos, com todo o notório saber dele, de orador que tinha entre os judeus, com tudo o que ele aprendeu do evangelho, ele não conseguia verbalizar, ele não conseguia viver aquilo pelas palavras. Porque dentro dele ainda tinha que destruir as maldades de Saulo. A consciência precisava perdoá-lo. E quando ele atingiu esse estágio, virou o orador que virou. E viu o discípulo de Jesus que mais epístolas escreveu, que mais cartas escreveu, que mais expandiu a doutrina. Então, esse exemplo começa na bondade. Paulo era o oposto da bondade, ou melhor, Saulo era o oposto da bondade. Paulo mergulha 2, 3, 4, alguns anos, limpando a casa onde os cristãos se encontravam, aprendendo a ser humilde, vivendo, tinha a profissão de tecelão, vivendo de fazer barracas, né? Vivendo humildemente, com pouco dinheiro para se sustentar, e ele que era de família tão rica, que tinha a cidadania romana, o green card dos romanos na época. O green card americano de hoje era dos romanos naquela época. Então, a bondade. Começamos a praticar quando começamos a agradecer a quem nos faz. E, segundo Jesus, também quando começamos a praticar aquela bondade que recebemos com o outro, porque as oportunidades surgem. Então, guardem como uma pérolazinha essa lição que Tadeu viveu e esse arremate que Jesus dá do agradecer e do fazer igual. São os passos que nós damos em direção a Deus, a Jesus e a Deus. Muita paz a todos. Como diz a Val, que nós possamos, então, trabalhar a bondade, né, em todos nós. Então, agradecemos nesse instante esses ensinamentos tão valiosos que tivemos nessa noite e te pedimos, Jesus, nos fortaleça
para que possamos nos empenhar em conquistar a bondade, em desabrocharmos em nossos corações, em nosso ser, essas qualidades que somos portadores, que possamos aprender a direcionar essa força tão poderosa que é a vontade, o pensamento, para que as nossas ações sejam pautadas no discernimento, no amor e na bondade. Jesus querido, se conosco, nesse momento, onde o Pai nos dá essa oportunidade de aprendermos e de conquistarmos todas essas qualidades, onde nós estamos tendo a oportunidade de voltarmos o olhar para dentro de nós, descobrindo as nossas tendências, nos libertando ainda desses vícios que trazemos tão arraigados, e que tenhamos a certeza de que somos capazes de nos libertarmos, porque Deus deu essa oportunidade, confiando em cada um de nós. Que possamos assim recebermos nesse instante esses fluidos benéficos que estão sendo derramados sobre cada um de nós. Essas vibrações de incentivo, de coragem, de perseverança, para que não desanimemos, para que quando nos defrontarmos com os obstáculos, tenhamos essa força de buscarmos em Jesus o amparo e conseguirmos desviar, superar e vencer. Que possamos deixar nesse momento a bondade extravasar em nossos corações, olhando aquela criatura faminta, olhando aquele necessitado de um agasalho, olhando por aquele que não tem esperança, que arregacemos as nossas mãos, fazendo aquilo que nos é possível, que possamos ajudar com o alimento, com o remédio, com o agasalho, mas também com a palavra, com a oração, para que as nossas orações, para que as nossas vibrações possam contribuir, para que todos tenham essa força, para que todos possam vencer os obstáculos, os desafios, para que todos possam voltar seus corações para Jesus, confiante de que essa fase vai passar e de que essa fase está sendo o grande remédio que nós necessitamos para mudarmos o nosso padrão mental, emocional e espiritual. E assim, Jesus, a nossa gratidão por todo o amparo que os teus mensageiros trazem para nós. O amparo que o Self nos proporciona, que o Pai João, através dos seus colaboradores desencarnados, se deslocam aos nossos lares, trazendo para cada um aquilo que nós necessitamos. E a nossa gratidão, Senhor, se transforma agora nas nossas vibrações, pois nós podemos muito canalizar a nossa vontade para o bem, desejando nesse instante que o nosso planeta seja envolto em muita paz, para que todas as pessoas possam abrir seus corações para o Evangelho, que tenhamos respeito, que tenhamos fraternidade, que todos os líderes de nações possam ser inspirados e agirem de acordo com as leis divinas. Vibrando para que todos os empresários possam se reinventar e em toda essa crise consigam, Senhor, novas oportunidades, soluções, para que os empregos voltem, para que as pessoas possam conquistar o seu ganha-pão com dignidade. Te pedimos para que as nossas vibrações se transformem naquela força de saúde
que possa ser levada a todos os leitos de dor, levando o alívio, levando a fé, a coragem, o bom ânimo, envolvendo todos os profissionais da saúde, para que sejam fortalecidos e inspirados pelos médicos espirituais, para fazerem o melhor por todos os doentes. Vibrando para que todos os jovens sejam conduzidos no caminho do bem. Vibrando para que haja o discernimento, para que haja orientação, para que todas as pessoas que ainda se comprazem em todas as viciações tenham a consciência daquilo que estão fazendo para si mesmas e possam assim despertar e sentirem a força de combaterem essa tentação. Que haja confraternização religiosa, que os corações que trabalham na bondade, na caridade, sejam fortalecidos para que não desanimem diante dos obstáculos. Vibrando, Senhor, pelos nossos lares, familiares, locais de trabalho, que tenhamos sempre, Senhor, a força de agirmos de acordo com a sua vontade. Que todas as nossas irmãzinhas decaídas tenham também a coragem de buscarem novos meios de subsistência. E assim, Jesus querido, te pedimos para que cada um de nós possa continuar firme no propósito de aprendermos os seus ensinamentos, de vivenciarmos as leis divinas, de percebermos aquilo que devemos mudar, que tenhamos a coragem de nos conhecer, de nos amar, de nos respeitar e de nos desenvolvermos. E em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos esses espíritos amigos que colaboram com o Pai, de Maria de Nazaré, que possamos permanecer envoltos nessas vibrações amorosas, agora e durante toda a semana. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem.